Luísa Martins, já teve manifestação de Gleisi Hoffmann, já teve manifestação de Hamilton Mourão. Hamilton Mourão defendendo Braga Neto, de outro lado Gleisi Hoffmann fazendo críticas a Braga Neto. Daqui a pouquinho é possível que a gente traga um ministro do governo Lula que vai também dar detalhes sobre como tem visto o dia de hoje. Mas, Luísa, fala pra gente, o que você destaca dessa decisão? Qual trecho você considera que seja o mais grave que levou à prisão preventiva de Walter Braga Neto? Olha, Uribe, eu acho que de tudo que a gente viu aqui, dessas decisões, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, também o parecer da Procuradoria-Geral da República a esse respeito, realmente é essa tentativa de obstruir provas, né? O que, na avaliação dos investigadores, sempre que há essa tentativa, é um motivo muito claro para a prisão preventiva, porque a avaliação é de que se a pessoa ficar solta, ela vai continuar agindo para tentar atrapalhar a investigação, eventualmente tentando destruir provas, né, tentando dificultar o trabalho dos investigadores para se chegar a uma solução, né, pelo menos se chegar a uma elucidação completa dos fatos que estão sob apuração, no caso, segundo a Polícia Federal, uma tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Agora, o que eu queria destacar, Uribe, especificamente em relação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, é o fato de que os esclarecimentos, na verdade, que foram prestados pelo Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, depois que a Polícia Federal identificou que havia alguns pontos que eram omissos ou até contraditórios na sua delação premiada, esses esclarecimentos foram considerados fundamentais ali, cruciais para que se chegasse à conclusão, né, de que a prisão preventiva era uma medida de fato impositiva diante de todo esse cenário. A gente vinha trazendo isso aqui mesmo antes de a decisão ser publicizada pelo ministro Alexandre de Moraes, né? O fato de que, neste depoimento ao ministro Alexandre de Moraes em novembro, o Mauro Cid deu muito mais detalhes sobre a atuação de Braga Neto, né? Nesse esquema que está sendo apurado sobre a trama golpista. Não só sobre a questão do financiamento ali, da entrega de dinheiro vivo nas sacolas de vinho, como a gente viu aí na decisão, mas também em relação a outros pontos. Isso que você mencionou há pouco também, Uribe, dessa campanha difamatória aos militares que não queriam aderir, né, a essa tentativa golpista, a produção intencional de notícias que buscassem manchar de alguma maneira a reputação desses militares junto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao bolsonarismo de uma forma geral. Essa tentativa de acessar de alguma forma trechos sigilosos da delação premiada de Mauro Cid, a questão de Braga Neto tentar pressionar também eventuais novos delatores, né? Tudo isso foi levado em consideração. E um outro ponto que Mauro Cid colocou nessa reunião ali com o ministro Alexandre de Moraes foi algum nível de detalhamento a mais em relação à reunião que ocorreu na casa de Braga Neto, em que foram acertados os últimos detalhes ali do plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que era esse plano que buscava concretizar o golpe de Estado mediante o assassinato de altas autoridades aqui da República, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. Mauro Cid disse nessa reunião que poucos dias depois, dessa reunião com o ministro Alexandre, que poucos dias depois desse encontro na casa de Braga Neto, é que começaram efetivamente os atos executórios, né? Que os agentes de espionagem, ali, os agentes de inteligência do governo Bolsonaro passaram a, de fato, monitorar os passos do ministro Alexandre de Moraes, acompanhar ali com atenção o seu trajeto no dia a dia para que pudessem levar a cabo esse plano de prender o ministro, eventualmente assassiná-lo e, com isso, evitar que Moraes fosse um freio a essa tentativa desse grupo, dessa organização criminosa de tomar o poder, né, de impedir a posse de Lula e Alckmin em janeiro de 2023. Na decisão do ministro Alexandre, Uribe, ele fala especificamente que, além dessas novas provas indicarem uma atuação dolosa de Braga Neto na tentativa de obstruir a investigação, o novo depoimento de Mauro Cid, então só para colocar o que o ministro Moraes disse em relação a tudo isso que eu estou contando para vocês, o novo depoimento de Mauro Cid, corroborado por documentos juntados aos autos, aponta que foi Braga
Braga Neto quem obteve e entregou os recursos necessários para a organização e execução do plano do Portal Verde e Amarelo. Por que eu coloquei ênfase, Uribe, nessa parte que fala corroborado por documentos juntados aos autos? Porque muita gente pode pensar que uma delação premiada ela é suficiente para levar a uma responsabilização, né, dos envolvidos em um determinado crime que esteja em apuração. Mas não, a delação premiada ela é considerada um meio para se chegar a essas provas. Então, até pelos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal, ninguém pode ser condenado com base só numa delação premiada. Muitos casos, inclusive da Operação Lava Jato, foram arquivados justamente porque havia a palavra dos delatores, os delatores davam ali as suas versões, mas não se chegava a provas que pudessem confirmar aquilo que os delatores estavam falando à Polícia Federal ou ao Ministério Público Federal. Nesse caso aqui, Moraes já coloca que há elementos de prova que corroboram o que Mauro Cid disse na sua delação. Então, por isso que ele disse que foi um novo depoimento de Mauro Cid corroborado por documentos juntados aos autos. Então, há, para além da palavra do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, outros elementos que foram obtidos pelos investigadores com base nessa delação premiada, a partir dessa delação premiada, e que podem sim acabar comprometendo de uma maneira mais significativa não só Braga Neto, mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os demais indiciados pela Polícia Federal. A gente lembra que já não são nem mais 37, já são 40, né? O número de indiciados tem crescido, né, ao longo das últimas semanas, novos depoimentos têm sido colhidos, há ainda a expectativa de que Mauro Cid volte a eventualmente prestar um novo esclarecimento à Polícia Federal, se for necessário. Ele, como delator, ele está à disposição da Justiça, ele tem a obrigação de esclarecer sempre que ele for demandado. E um ponto curioso, né, Uribe, só para encerrar, Mauro Cid prestou esse novo depoimento à Polícia Federal e depois esclarecimentos, né, ao ministro Alexandre de Moraes. Essa reunião com o ministro Alexandre, em que ele implicou diretamente Braga Neto, ocorreu praticamente simultaneamente ao indiciamento da Polícia Federal. Então, enquanto a Polícia Federal divulgava, né, o Supremo Tribunal Federal divulgava a íntegra do relatório da PF, com todo aquele detalhamento em 884 páginas sobre essa tentativa de golpe de Estado, nesse exato momento, Mauro Cid estava reunido a portas fechadas com o ministro Alexandre de Moraes, dando todos esses novos elementos que culminaram hoje na prisão preventiva de Braga Neto. Mas a gente ainda pode esperar novos desdobramentos aí nas próximas semanas.